Tá bom? Ah, Podemos pergunta, começar? A 3 você não faz não, tá? Oi? A 3 a não, 3 tá? você pode riscar. A 3 essa aqui? Isso. Porque ele vai entrar muito na parte técnica de segurança do trabalho e por mais que a gente saiba, acho que não vem um caso pra gente ficar falando. Tá bom. Vamos lá, então? Boa noite, bom dia e boa tarde a todos os nossos telespectadores que assistem o podcast da Rede de Gestores de RH com o Observatório do RH. Esse podcast é um patrocínio da Dental Plus. Um grande abraço aí ao Ari, a doutora Gabriela e a Natália, que hoje, infelizmente, não pôde estar presente entre nós, mas estará no próximo, no mês que vem. E hoje nós estamos aqui com as belas Simone Sanches e a Tabata Leal. A Simone, ela é da Elas e a Tabata é da Lease. E nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante para esse ano de 2026, que é a NR1. Eu sei que você já está com o saco cheio da NR1, porque você já ouviu bastante o ano passado e que acabaram adiando. Mas esse ano aqui está previsto para o dia 26 de maio. Então você, empresa que tem de 1 a 200 mil funcionários, você vai ter que ter a NR1. Então é bom que você comece a pensar sobre isso. E nós trouxemos 2 consultoras que, além de serem consultoras, são amigas e são parceiras aqui da Rede de Gestores de RH para a gente falar um pouco sobre o assunto. Então, estamos aqui com a Simone. A Simone pode falar um pouco e com a Tabata para falar um pouco sobre o assunto. E no final elas vão deixar aí os dados das empresas delas, para que vocês possam entrar em contato, o que é muito importante. O que o empresário mais confunde sobre o GRO, PGR e qual a forma mais simples de entender isso? Bom, isso já é uma questão muito da segurança do trabalho, porque tinha mudado o PPRA, o PCMSO e acabou se juntando ao PGR. Ah. Desculpa. Não tem cortes. Não, sem problema que dá para gente cortar. Gostei dela. Respondendo a pergunta. É que na verdade... pode trocar a pergunta. Na verdade, ele fez a pergunta errada. Não, porque ela falou a terceira. Eu contei 1, 2... Eu contei a partir daqui 1, 2, 3. E aí eu tô aqui. É segurança do trabalho, peraí. A gente ia dar um jeito, né? Mas já que vai volta, né? cortar, Então- vamos cortar. Então, peraí. Não. Você querer só. Essa aqui que é pra cortar. Não, é essa aqui que é pra cortar. Não, começa com a segunda. Peraí, ó. Oh, meu Deus. Você tá arriscando tudo, É que Marcelo. você- Tô. Gente. Não, Isso me dá troca- um inteiro troca- aqui não. e fala qual que é pra cortar. Isso, ela já tá Ó, certa. já cortei. Tá. Ó. Tá, então a gente Agora- começa com essa aqui, né? E eu não Beleza. vou falar. Ele riscou as 3. Pois é. Isso. E era uma. Era só a terceira. Ele tá em outro Falamos de mundo, saúde gente. mental. É. Temos que ter um NR1, um diagnóstico de riscos psicossociais aqui nessa sala. Isso, pra todos. Bom, então vamos lá. Isso vale pra Então todos, eu vou tá? começar com a pergunta. Take da poltrona. Meninas, qual é o risco real de ignorar a NR1? Multa, processo, reputação, produtividade, perda de talentos. O que costuma doer primeiro? Lembrando, pessoal, a data é 26 de maio. Então é bom começar a pensar nisso agora. Hoje, nós estamos gravando esse vídeo no dia 22 de janeiro. Ele deve ir para o ar já na semana que vem, que é a última semana de janeiro. Mas pensando já o máximo possível no começo desse ano, que maio já está aí. Perfeito. Quer que eu responda? Vamos lá? lá. Opa. A gente falou que vamos aí debatendo sobre o assunto para ficar uma coisa mais dinâmica. Bom, obrigada. Primeiramente, obrigada pelo convite, Marcelo, por esse podcast. É uma honra estar aqui novamente nessa mesa. E
respondendo a sua pergunta, né, sobre o risco, eu vou falar de uma forma bem crua e direta. Dói no bolso do empresário. Por quê? Porque quando a gente perde produtividade, quando nós temos um turnover, como nós temos uma sinistralidade, um absenteísmo, perca na produtividade, clientes reclamando, tem uma série de questões, né, e que isso acaba afetando o quê? O bolso do empresário. Então, ele fica como se fosse refém. E aí fica naquela emergência o tempo todo, a liderança completamente disruptiva, ficando só apagando incêndio e não ter nada ali muito claro do que vem acontecendo. E aí vem o clima que vai ser totalmente afetado, né? O clima Exato. organizacional. Então, assim, é algo que não dá mais para a gente ficar falando que não vai acontecer, ignorar a NR1. E também a gente não pode ver a NR1 apenas como uma norma regulamentadora, né? Como todas as outras, que a gente tem várias normas, né? Então, assim, a empresa tem que seguir, o empreendedor, o empresário, ele tem que saber que isso existe? Sim. Ele tem que saber o que isso existe e o que ele deve evitar, o que ele tem que fazer para que os riscos sejam ainda menores. Porque a gente corre um risco, né? A partir do momento que você tem uma empresa, a gente corre sempre muitos riscos. Mas a gente está aqui para falar um pouquinho sobre esses riscos que a empresa vai estar correndo com relação à NR1. E até de uma forma, a gente trazer a NR1 não como um vilã, mas sim como uma ponte estratégica das empresas. Porque o que acontece? A NR1, muitos se tornaram uma norma, tanto é que ela foi um pouco esquecida ali no mundo corporativo, né, por algumas empresas, a gente não pode colocar todas, porque não foram, mas essas que acabaram esquecendo, a multa, a questão de fiscalização é só para o próximo ano, então deixa lá que eu me resolvo só no próximo ano. Eu vou olhar isso, tenho outras demandas, vou focar aqui, no ano que vem eu vejo. Que aí chegou. Chegou aí, tá muito próximo. A gente já tá o quê? Hoje de 22 de janeiro? A gente tá por aí, ó. Falta o quê? Então, 2 meses pra... E aí eu falo assim, 2 meses, o quê? O que se que precisa? Diagnóstico? Nossa, tem um monte de coisa ainda para fazer. Porque as empresas, elas acabam tendo o quê? Eu dou uma palestra. Você pode vir dar uma palestra, principalmente CIPAT. Quando entra a questão de CIPAT, vem dar uma palestra de saúde mental, de assédio, e acha que já está fazendo coisas de NR1. Mesmo gente. porque, assim, essa questão de assédio, ela já entrou, né, na NR da CIPA, né? Então, é obrigatório você fazer Sim. CIPAT e até incluir esses temas já na CIPA. Mas eu acredito que isso ficou muito, assim, jogado para a área de segurança do trabalho, né? Então, a gente está falando como isso seja pelo menos um pressuposto estratégico, é isso que a gente está trazendo, né? E não apenas para você ir lá e seguir a NR1. Então, trazer o RH o mais estratégico para que isso não ocorra, para que não corra esses riscos que a gente vê que todo meio, né? Toda vez que tem uma relação, as condições para que isso aconteça, né? Para que ocorra alguns assédios, para que tenha um burnout e tudo, isso é muito fácil de acontecer. Afinal de contas, a gente passa 8 horas, né, da nossa vida junto com outras pessoas, que a gente não necessariamente escolheu aquelas pessoas, né? E a gente não está preparado para aquilo. Mas essas pessoas, elas são o quê? Um pedaço da sociedade, né? Então, como que a gente vai se relacionar com pessoas que a gente não gosta, vamos dizer assim, a gente não isso escolhe. tá suscetível, Não né? é? Tá suscetível, Tá, com tá certeza. A ali. gente tem que ser claro, né? Vamos ser verdadeiro, né? Então, isso realmente acontece. E eu acho que está aí esse pensamento de como a gente pode trazer isso como um benefício. Um ambiente mais leve. Um ambiente leve. Então, vamos pensar na cultura organizacional? O que você acha sobre isso, né? Porque com relação à questão de cultura organizacional, se a gente não tem missão, visão e valores que são aplicados efetivamente na empresa, a gente não consegue trazer essas questões de valores para que todos entendam. Então, não adianta você falar assim, aqui na minha empresa não existe assédio, a gente não é uma empresa tóxica. Não adianta a gente falar sobre isso, a gente tem que fazer. E a primeira coisa, né, quem primeiro tem que estar liderando tudo isso são os empresários, porque começa no topo.
né? É top-down, literalmente. Exatamente, É top-down. cultura, porque quando a gente fala de cultura, ela é top-down. A não ser que é uma cultura completamente... Tem gente que fala assim, eu não tenho uma cultura definida. Na verdade, você tem. Você só não tem a definição porque você não tem um documento, não tem algo, não tem uma disseminação ali. Mas comportamento, ele seja ruim ou ele seja bom, você já tem uma cultura organizacional. Sim. Porque o que é a missão, visão, valores? São norteadores de comportamento. E as empresas ignoram, colocam bonito numa placa. Tem empresas que eu cheguei... 40 anos de empresa. A gente fez quando a gente fez a empresa e tá lá ainda. Tava com uma consultoria, tava naquela época da qualidade, né? Que todo mundo foi pensar sobre isso, né? Aí a cultura... Exato, por causa da ISO, por Da conta ISO, disso, isso. daquilo. E aí, o mais engraçado é quando você pergunta, a sua cultura, ela é inspiradora? Ela inspira os seus colaboradores? Aí eles já começam, e você vê o semblante das pessoas já meio que ir murchando. E como assim? Eu falei, lê essa. Eu já tive um empresário que eu peguei. Ele falou, claro que sim, é tudo maravilhoso, minha cultura, isso e aquilo. Ok. Aí eu peguei, como eu já estava ali como consultora, então eu tinha a liberdade de fazer isso. Peguei a missão, visão, valores para ele. Falei, o que você acha dessa empresa? Não falei que era dele. O que você acha? Ele falou, nossa, isso é um horror. Eu falei, é inspirador? Ele, de jeito nenhum. É genérica? Não, é genérica, não tô pra entender o que tá fazendo aqui. Falei, é prazer, essa é a sua cultura. Porque estava completamente disruptivo ali e os resultados, quando a gente... Ele não tinha indicadores, então... Eu, como consultora, e acredito que você também, Simone, o que a gente faz? Primeiro, vamos ver os indicadores. Exatamente. Aí, os indicadores lá abaixo. Fiz pesquisa de clima. De 0 a 10, a liderança, 5,1. Olha aí. Tá vendo? E então... isso é impacto na NR1. Mas eu acho, meninas, que nós vamos fazer uma série de podcasts que, na verdade, eu acho até mais interessante do que a gente reunir o pessoal numa sala e falar sobre alguma coisa, porque o pessoal não tá tendo tempo de ir, e o mundo tá girando, a molecada de hoje, eles preferem ver as coisas em rede social do que participar. Então, a gente vai trabalhar bastante nessa questão de podcasts. E eu acho que um dos temas interessantes que a gente pode trazer vocês duas aqui é para a gente poder falar sobre missão e valor. Uhum. Por quê? Porque hoje, no podcast anterior que nós estávamos, está abrindo um grande número de empresas, porque os profissionais de recursos humanos estão virando PJ, certo? E cabe ao profissional que é PJ, que é único, ter na empresa dele missão e valor? Sim, claro. Porque isso é uma questão, até estava conversando ontem com uma mentorada nossa, né, lá da consultoria, de que ela se tornou a empresa dela, né? Ela praticamente é a única, mas ela tem a cara dela, a empresa. E aí eu falei, ok, você está tratando a sua empresa como se fosse sua. Mas dentro do propósito dela, é só crescer aquela empresa e depois ela sair. E aí eu fiz a pergunta para ela, e como será a sua vida sem essa empresa? Empresa é uma persona, você é outra. Mas você precisa entender sobre você, qual é o seu propósito de vida, o que você quer com aquela empresa, né? Então, você precisa se conhecer, que é uma questão que a gente estava falando muito com relação à liderança, né? E isso tem muito a ver com comportamento, com essa questão da gente se relacionar com as outras pessoas, né? E, então, é muito importante você ter essas questões baseadas em você, em se conhecer e o que você quer para sua empresa, porque muitas pessoas colocam a empresa como se fosse ela mesma, mas você não pode tratar seus funcionários ou você não pode tratar os seus clientes como se eles fossem seus amigos. Amigo é uma coisa, então você tem que profissionalizar as coisas, né? A gente até brincou, falou assim, família não é cliente e família não é funcionário.
né? A gente trouxe Exato, esses não- dois paradigmas, Não tem como. né? Você, às vezes, você dentro da sua casa, e vou puxar um pouco até de perfil comportamental aqui, que eu sei que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas a sua casa é o momento que você se sente mais confortável de ser quem você é. Você vai ser quem você é com o seu cliente, com o seu amigo, com o seu liderado, com o seu líder? Não, Não. não vai. Exatamente. A gente se molda, a gente se adapta. Isso é até uma questão que você levantou muito importante. Por quê? Porque a gente vê que muitos líderes, eles são de outras gerações que estão no mercado. E a gente tá com quantas? 3 gerações, Três né? gerações ao no mercado mesmo de tempo no trabalho. mercado, né? Então, o que acontece? Você não vai conseguir mudar o seu líder, né? Geralmente, essas pessoas que estão dessa outra geração, da minha geração, né? A gente já está meio que saindo do mercado de trabalho, mas a gente vivia um mundo diferente, da qual, às vezes, falar sobre algumas pessoas, características de algumas pessoas, era normal. Hoje em dia, não pode mais ser falado, certo? Então, só que para eles, como isso já é uma crença, já era uma coisa comum de fazer na linguagem, na forma como lidar com as pessoas, então isso é muito difícil de mudar. É por isso que a gente precisa trabalhar essas questões internas, se reconhecer, né? Entender que aquilo são crenças e coisas que você pensa, mas você não pode passar isso para fora. Você não pode falar com as pessoas dessa forma hoje. E é né? fazer toda essa reeducação. E quando a gente Reeducação. fala de treinamento, de desenvolvimento, e ainda mais no sentido comportamental, que é o caso, antes eu colocava um apelidinho, agora eu não posso, esse é meu apelidinho, você não pode. Só que são padrões comportamentais que são mudados aí por repetição. É a mesma coisa de você criar um hábito, uma rotina. Sim. Estudos falam que o quê? Você, quero acordar cedo para ir para academia ou fazer qualquer outra coisa. Você conseguindo fazer em 21 dias. Tem estudos que falam 15. Uhum. Eu sou dos 21 dias que eu vejo que funciona. Tem mais Então, eficiência, né? A gente vê que então, os resultados dos testes, eles são mais Exato. incisivos Você com relação a consegue. isso. Por quê? Quando o seu comportamento, sua rotina, eu sou capaz de acordar mais cedo, de fazer o que eu preciso fazer, aí você começa a ter esse hábito, isso já muda completamente. Isso a gente traz para a empresa, né? Dei um exemplo aqui de Sim. academia, mas isso pode ser na empresa. Todo comportamento, ele é mudado por processo. Exatamente. Porque as empresas falam, a gente estava até conversando lá fora, e aí as empresas falam assim, vamos dar um treinamento de 2 horas, e acho que vai mudar já o colaborador, ele vai sair, ele vai entrar de um jeito, vai sair de outro, e vai, assim, melhorar o indicador dele, a cultura dele vai ser uma cultura saudável, extremamente ali satisfatória para os colaboradores, e não. Ou então É fazer engano, aquelas, né? ou Chega então a ser fazer aquelas enganoso. palestras, né? De Motivacionais. só na Cipate, né? Palestra motivacional e tal. Isso, na verdade, a gente já vê que os estudos dizem, né? Que muitas coisas não são efetivamente motivacionais, né? Então, a gente, às vezes, está perdendo dinheiro fazendo ações que não vão contribuir efetivamente para a empresa. E aí, quando a gente leva para fazer um treinamento com a liderança, trabalhar a cultura, que são coisas um pouco mais profundas, não é tão fácil, Não. raso de trabalhar. E aí, muitas vezes, as pessoas falam, mas é muito caro fazer isso, né? Mas a gente está trabalhando uma coisa que vai trazer um outro retorno, né? Na verdade, isso é um investimento. E aí, se a gente falar em relação a custos, a gente consegue pegar custos de indicadores. Quanto pega quanto você investe não é um custo, porque já não é investimento. Quanto você tem um custo com o colaborador que ele falta o tempo todo, que ele se afasta pelo INSS. Então, só no afastamento do INSS, ele teve 15 dias que a empresa pagou porque ele teve o afastamento ali. E lembrando que nem todos os afastamentos o INSS está aceitando. Exatamente. Então, quem é que está arcando com tudo isso? A empresa, porque entra em limbo jurídico. Mas aí eu não sou a melhor pessoa para falar dessa parte né, jurídica aqui. Isso, meninas. Mas entra nisso. Mas aí a gente vai para um outro ponto aqui de quando nós falamos dos riscos psicossociais, o que isso significa na rotina da empresa?
com exemplos do dia a dia. E aí eu vou falar de uma palestra que eu tive na Nubank, que falou, eles fizeram um estudo em estado sobre a geração Z e tal, e algumas coisas me chamaram a atenção, né? Até desses riscos psicossociais, na questão do burnout e na questão dos afastamentos, que são duas coisas que, na minha opinião, devem ser tratadas na NR1. Uma é a questão dos jogos, que nessa pesquisa deu que 70%, eu achei um número absurdo, 70% dos jovens até 23 anos são viciados em bet. Aí depois eu fui assistir um jogo do Palmeiras e Santos, eu vi que a bet patrocina o Palmeiras, estava patrocinando o Santos, estava patrocinando o Casemiro e estava patrocinando o lugar onde estava. Então, resumo, o dinheiro deve estar rodando. Sim. E a solidão corporativa, que é algumas empresas que deixam o pessoal em casa, em home office, e você acaba perdendo o convívio social na empresa. Isso que é uma coisa que a gente acaba sentindo. Você acaba perdendo o convívio social de quando você tem na empresa os colegas de trabalho. Não o convívio social familiar, mas o convívio social empresarial. Então eu queria que vocês falassem sobre isso, sobre quando a gente fala desses riscos psicossociais, né? O que isso afeta na NR1. Tá. O risco psicossocial, a gente fala muito de a inclusão da saúde mental na NR1. Ponto. E aí, quando a gente entra em saúde mental, a gente entra em um campo, um universo extremamente grande, aberto, tá? Então, ela tem a questão da saúde mental, a pessoa não empregado, uma pessoa CLT, não empregado, e a pessoa que está empregada ali. Gente, a mesma pessoa, só que em momentos distintos. O que acontece? Essa pessoa cresceu em um ambiente, teve uma cultura, teve um crescimento, até começou a trabalhar. Então, muitas das vezes, o impacto que tem emocional dentro da empresa, com as atividades de trabalho, com liderança que não está preparada para assumir esse posto, né? Então, uma liderança tóxica, um ambiente completamente agressivo. E quando eu falo agressivo, não é agressivo de vamos conseguir, é agressivo no sentido de falas altas. Isso pode desencadear uma questão ali emocional dessa pessoa e afetar ela por completo. Então, esse é um predicado, isso pode ser, isso é existente, tá? Quando a gente entra no mundo corporativo mesmo, de fato, vamos entrar com a saúde mental no corporativo, o que a NR1 fala? Ela fala pra gente cuidar em relação às metas abusivas. Eu vou colocar de uma forma bem objetiva a descrição de cargos, que é o colaborador saber o que ele precisa fazer, quais são os deveres, quais são as obrigações dele, quais são também os direitos dele. Ai, Tabata, eu já ouvi isso de um cliente. Tabata, eu não vou poder cobrar o meu colaborador, ele não vai precisar ter meta? Muito pelo contrário. A NR1 fala assim, ele precisa ter meta, mas ele precisa saber o que ele precisa entregar. E aí, eu linko a descrição de cargos, por quê? Eu só vou saber o que eu preciso entregar se eu tenho uma descrição de cargos bem definida. Porque aí eu vou ter metas. Exatamente. Eu não vou ter metas abusivas. Então, assim, eu tenho um acompanhamento, eu vou ter um acompanhamento 1 a 1, que é o certo. Ter um feedback, ter um plano de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de NR1, a gente fala muito de saúde mental, mas a gente traz essa parte mais corporativa aqui. A Simone pode até complementar com essa visão, até cultura organizacional, a gente falou bastante aqui. E de forma estratégica, por quê? Opa, peraí, não é assim, não é a saúde, não é o que desencadeou quando ele era criança. É ações que você tá deixando de fazer que isso pode desencadear. Aí esse é o problema. Só que quando você tem processo, então um diagnóstico muito bem definido, de diagnóstico de psicossocial, eu sempre aconselho fazer com um psicólogo organizacional, né? Sim.
Ele é o profissional de saúde mental, um profissional qualificado para isso e que entende parte corporativa. Não desmenosprezando as outras atividades de forma alguma, Mas cada um na Mas sua caixinha, né? cada um no seu quadrado. Vamos. Exatamente. Você viu, eu falei do limbo jurídico, falei, não sou a melhor pessoa, eu não sou advogada, e nós não temos advogados aqui presentes para poder falar sobre essa questão. Então, cada um no seu quadrado. Então, o psicólogo, ele fazer um diagnóstico muito bem detalhado, que vai unir com o PGR lá para a segurança do trabalho. Então, o técnico de segurança, ele vai fazer os riscos ergonômicos, químicos, enfim, e junto com o laudo. Mas o laudo não é só isso. Ele precisa de um plano, ele precisa de um planejamento, ele precisa de um plano de ação. Que aí entra tudo que eu e a Simone já falamos. Desenvolvimento de liderança, cultura. Para levantar as necessidades. Muita coisa. E uma coisa que eu acho muito interessante é que, antes da gente falar sobre NR1 e tal, a gente falando sobre as questões de RH, né, algumas atividades do RH, eu vejo muito que, principalmente até mesmo para gerar o PGR, a gente vê que os técnicos e as pessoas, geralmente, elas costumam fazer uma descrição de cargos baseado apenas no CBO, né, ou baseado naquilo que na outra empresa fazia. Até mesmo para escrever um perfil, né, para recrutamento e seleção e tal, pede emprestado, pega um modelo. Qual o modelo que você tem para assistente administrativo, né? E o que a gente está falando é sobre outra coisa. É sobre o RH, principalmente, ir lá na tarefa. Veja o que aquela pessoa faz. Qual é exatamente a tarefa? Pede para o líder explicar para você, para que você entenda com outro olhar e entenda qual seria o perfil para fazer aquilo. Qual é o perfil daquela pessoa que vai ouvir a orientação daquele líder, que às vezes é um pouco mais agressivo na fala, mas não que ele seja agressivo, mas a forma dele falar às vezes é um pouco mais agressiva. Quem você vai contratar para trabalhar com ele tem que ser uma pessoa que vai conseguir assimilar aquilo e não vai achar que aquilo é um abuso, porque muitas vezes não é um abuso, né? Mas a gente precisa ter esse feeling, né? E realmente estudar a vaga. Então, aquilo, será que a pessoa já passou por várias coisas? Será que ela já teve uma experiência que consegue passar por pressão? Tem muitas pessoas que a gente vê que realmente, um pouco, vamos dizer assim, que às vezes não é abusivo, mas a pessoa pode entender como abusivo. Às vezes a pessoa já passou por uma situação às vezes numa outra empresa, que aquilo vai gerar um gatilho. Então, eu acho que o RH já tem que se preparar para algumas questões e trabalhar para que isso seja evitado. Ele sair do operacional e ser estratégico. Isso, exatamente. Até mesmo o técnico de segurança. Então, para colocar lá as descrições no PGR, para avaliar os riscos, ele não tem que ir lá ver se a cadeira está adequada, se você faz um movimento muitas horas de pé. Exato. Ele tem que olhar, tem que ter essa análise. Então, isso também serve para essas outras questões que são levantadas de psicossocial. Parece muita coisa, a gente confessa. Parece. Mas, sim, parece. Mas quando a gente traz uma consultoria que ela tem um olhar também imparcial em todo o projeto, que já é especialista no que faz, o caminho ele é encurtado. Sim. Claro, o caminho para desenvolver tem um plano. Vai ficar 1 ano? Vai, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. E por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós estamos em constante mudança. Constante. Então, muitas das vezes é como se fosse um equilíbrio, né? Uma gangorra. Vou colocar 2 exemplos aqui. Tô com uma comunicação muito alta, muito boa. Talvez num tempo, dependendo da minha atividade que eu vou exercer, meu foco aqui está maior do que minha comunicação. Então, é um equilíbrio. E essa pessoa, eu e a Simone estávamos falando sobre a questão que uma das competências mais exigentes, né, Fê? Porque ela vai equilibrar tudo isso que a gente está falando. E é o desenvolvimento, tanto se a gente procurar nas redes sociais, ou no YouTube não, em Google, até mesmo na questão da GPTW, é desenvolvimento de liderança. Exatamente. Se a gente for mais a fundo, conversando com pessoas, vai falar do inteligência emocional. Porque é uma das competências não somente mais para a liderança,
é extremamente para liderança, assim, não pode faltar. E ter uma esse coisa equilíbrio. e Mas uma os coisa que você estava demais falando também. que eu quero pontuar, inclusive, né? Que você falou um pouquinho assim, aí até um pouquinho da minha fala com relação ao RH e até lá. Mas você falou uma coisa muito importante, que na verdade a gente precisa ter especialistas nessa área, né? Porque às vezes quando a gente Especialistas. está dentro, principalmente quando a gente está dentro mesmo, a gente acaba não percebendo algumas coisas com relação à cultura, porque a verdade é que a cultura mesmo, a grande parte da cultura, ela é invisível, ela não é falada, né? Você tem que sentir. E muitas vezes, quando você está naquele meio, você não tem essa visão, né? Então, é muito importante quando a gente vê contratar especialistas para que enxergue essas outras coisas que acontecem, às vezes, nas falas, né? Num comunicado. Eu lembro de uma coisa que eu vi. Eu fui no lugar fazer uma compra de um bolo e eu nem estava esperando muito, mas eu cheguei, vi o bolo, ia comprar para um amigo meu. Aí o atendente falou: Ai, mas eu falei, mas poxa, precisava disso aqui para amanhã. Aí ele falou assim: igual a esse? Eu falei: é. Ele falou: não, pode deixar. Eu vou fazer para você e não sei o quê, do tamanho que eu precisava, do jeitinho que eu precisava. Ele sabe, me atendeu muito bem. E aí ele falou: não, fica tranquila, tal, tipo, me salvou, sabe? Aquele atendimento que te salva. E aí, na hora que eu fui fazer o pagamento já da reserva, eu estava olhando assim para o ambiente de trabalho e eu vi um bilhetinho, tipo, da dona, né, no caixa, falando que, dando um recadinho para os atendentes do que eles não poderiam fazer com relação ao atendimento, do tipo, para não cobrar o cliente, alguma coisa nesse sentido. Eu não vou descrever direitinho aqui, porque para não ficar muito chato. Eu falei, gente, mas como é que pode? A pessoa tem um atendimento muito legal e eu, como cliente, vejo uma orientação muito mal escrita, vamos dizer assim, para o atendente. Aquilo me cortou o coração e é horrível você ouvir, né? E ver essas situações desse tipo. Você já viu que as pessoas são maltratadas lá. E a pessoa conseguiu me tratar super bem. Eu falei, só Era por ele, dela né? mesmo, né? Foi por ela. Foi por ela. E então, assim, por isso que eu falo, às vezes a gente vê coisas lindas escritas, mas as relações são E péssimas. aquilo, pessoa certa no lugar certo, mas será que o ambiente realmente estava Então, certo para essa agora, com pessoa? certeza, se eu tivesse uma vaga aberta, eu já iria indicar para ele. Eu já ia falar, Tá olha, vendo? E a tem um gente lugar para olha, você. a gente olha, Claro que a a gente gente vai no olha. mercado, Com a certeza. gente consegue sentir. Eu posso contar? Mas não vou citar nomes, tá? Não, é porque vai que não vou citar nomes. Tinha um lugar que eu gostava muito de ir, trocou a diretoria. Eu não voltei mais. Porque o clima, a gente sente. E eu tô falando que eu sou cliente lá. Eu não tava falando que eu sou funcionária, que eu sou consultora. Eu era cliente. Era um lugar que eu adorava estar. O Marcelo sabe disso. Adorava, era o tempo todo. Ele até falou, Tabata, você tá chata pra caramba com isso. E aí, trocou. Bastou o quê? Uns 15 dias? Eu nunca mais. Então, Nunca e mais. aí o Porque repele empresário, né? também o Exatamente, cliente, o olha isso. empresário, o líder, primeiro ele precisa se conhecer, sabe? Trabalhar uma comunicação é necessário, é obrigatório isso, Sim. né? Não dá para a gente mais levar em consideração que eu posso falar o que eu quiser, a empresa é minha, tem que ser do meu jeito. Não rola mais. Então você vê que as pessoas realmente estão sofrendo com relação a isso. Com relação a como as pessoas os tratam, como também tem ao contrário, né? Pessoas que são clientes, que muitas vezes não maltratam as pessoas que Sim. estão trabalhando, né? Então, eu acho que isso vem para trazer também uma consciência cultural para nós, né? De que a gente precisa melhorar as nossas relações, a forma como a gente se comunica, até mesmo a gente vê quantos problemas que as pessoas estão tendo, influenciadores a gente vê, né? Então, imagina, as pessoas estão realmente doentes, né, na questão mental. Então, acho que isso é muito importante a gente estar levando. Socorro, né? Exatamente. É muito importante a gente estar levando como uma consciência, né?
para a sociedade em si, não só para o nosso ambiente de trabalho. Mesmo porque quando a gente muda, a gente não muda para o ambiente de trabalho, a gente muda em tudo. Então, quando a gente faz um processo de coaching, por exemplo, de desenvolvimento de liderança, a pessoa, ela não vai, a primeira questão dela, geralmente os homens, né, vamos dizer assim, porque homem é difícil querer se desenvolver, querer trabalhar a saúde mental. Então, a gente fala que a primeira coisa é porque eles querem trabalhar liderança para ser um bom líder, né? Ou está se preparando para isso, ou quer melhorar, né, a liderança. Mas, na verdade, acaba tendo mudanças na relação com a esposa, em casa, relação com filhos, né? Então, assim, você transforma, porque a gente fala sobre comportamento, né? E isso tem tudo a ver com a NR1, porque quando a gente trabalha na parte da... Pensando, né? Eu tô trazendo a questão da NR1, mas ela é extremamente ampla, que dá pra gente trabalhar tanto. E a gente fala muito de bem-estar, saúde mental. Olha o que a Simone trouxe tão rico. Nós desenvolvemos um líder ali, vários líderes, né? A gente não trabalha com um, trabalhamos com vários, diversos. E isso influencia e impacta até na casa. Por quê? Porque ele vai olhar com o filho dele, ele vai ter uma conexão com o filho dele. O filho dele não vai ficar em tela quando ele chegar. Vai querer saber, pai, como que foi o seu dia? Está presente, né? Melhora relacionamento. Como que você vai falar tudo. pro seu filho que ele precisa fazer aquilo, né? Tipo, você dá uma bronca, acaba impactando. né? Então é a mesma coisa como você vai falar com o seu liderado. Você pode falar qualquer... Você vai puxando não é? tudo. É, Você vai puxando. exatamente. E aí que entra muita questão da saúde mental. E as empresas estão, saúde mental por conta que eu falei que era bem amplo. Amplo é um psicólogo clínico, né? Tem realmente pessoas que precisam de passar. Claro. Eu, como psicóloga, eu falaria, todo mundo passa. Sim. Todo mundo passa, mas na parte corporativa, a gente trazer essa questão de, olha, você vai desenvolver, você vai ser um benefício tão grande para sua empresa, porque vamos colocar em números, vamos colocar de fato o número que você está tendo o custo. Porque eu já ouvi vários empresários falando assim, mas a minha empresa não tá do jeito que eu queria, tá diminuindo o lucro, antes eu tinha um lucro de tantos por cento, de tanto, hoje eu diminuiu tanto, hoje, tal. O empresário tem que ver que as pessoas são... O que dá o lucro para elas são as pessoas. É o ativo mais precioso. É o ativo mais precioso, o que a gente tem uma casta de empresários que infelizmente ainda não pensam nisso. Alguns pensam, outros não, né? E eu vou falar com propriedade, pelo que eu tenho visto, né? Que a gente tem um problema muito sério nisso no ABC. Principalmente em formação de lideranças. Eu tenho ido em alguns grupos de RH, eu fui em São Paulo, o ano passado, a Natália da Dental até foi comigo numa palestra, que a gente viu um ambiente de criação de conteúdo e de criação de conteúdo para liderança totalmente diferente do que é feito aqui, né? Então, a questão da liderança é uma questão que nós vemos mesmo nos grupos, que é uma questão que a gente precisa trabalhar muito. Isso, o que a Simone falou, ajuda muito em casa, ajuda muito. E a gente, infelizmente, tem uma liderança deficitária. A juventude hoje, uma certa geração não quer ser líder, né? E você tem a liderança que nasceu ali nos anos 70, nos anos 80, que eles têm alguns vícios. Vícios, crenças. E que também não teve um treinamento para isso. Simplesmente se tornaram líderes. Né? Aí eu vou falar uma coisa para vocês. Que isso é uma questão estrutural. Uhum. Certo? Quando a Isabelle, minha filha, tinha 2 anos, eu assistia muito Discovery Kids. Então, tinha um desenho chamado Little People. E eu assistia mais que ela, eu tinha os bonequinhos e tudo. Eu gostava muito de Little People.
Quem nunca, né? E eu tô muito chateado Esse eu não porque lembro. ela deu os Little Peoples e eu pensei que eu tinha comprado para ela. Mas o desenho Little People, a música principal da abertura do Little People falava de desenvolvimento de liderança, certo? Eu brinco muito e falo, e tem um negócio do filme de 96, do Baby ou Porquinho, certo? Vou falar do Baby. O Baby, ele fala sobre liderança. É uma história de liderança ali. Uhum. Certo? E você tem vários filmes infantis que falavam sobre isso. Sim. E aí você embute na cabeça da criança a questão da liderança. Hoje, a gente perdeu isso. Hoje a gente perdeu. E outra, né? O exemplo que hoje o jovem tem, né? Dessa geração tem com relação à liderança é que quem é líder tem problemas de saúde mental, está ultrapassado, Carga horária de trabalho excessivo, todo mundo é extremamente excessiva. workaholic, né? Então a Workaholic. gente Então, ninguém precisa, tanto uma geração quanto a outra, se adaptar a isso, né? Então, se a gente não tem jovens que querem ser líderes, nós precisamos treinar os líderes de hoje para que a gente consiga mudar isso, né? E também para se adaptar. Porque não tem como Sim. você ter uma empresa sem ter liderança. Mas Não. eu acho que falta, talvez, até porque nós tínhamos, é claro, eu tô falando do anos 2000, eu não tinha um YouTube para dar para Isabelle para ela ficar vendo. Ela assistia a TV a cabo, o Uhum. Discovery Kids. Mas eu acho que falta nas escolas, ou formar uma escola de líderes Uhum. dentro das empresas. Sim. Certo. Olha, a gente precisa começar a trabalhar na liderança, que é importante. A gente precisa ter líderes dentro de empresa, a gente precisa ter líderes dentro do comércio, a gente precisa ter líderes dentro das indústrias, a gente precisa ter líderes na gestão pública, e a gente está perdendo isso, certo? A gente tem pessoas que acham que são líderes, mas não são preparadas. E assim, e liderança é uma coisa extremamente importante, é porque o líder, muitas das vezes, ou quando ele não é tão autoritário, é aquele bonzinho que ele tem que ser amigo de todo mundo. Na verdade, ele não é líder. É. Eu já peguei Sim. né? Aquele que tem que ser amigo, É. ele tem que ser compassivo com tudo, porque ele precisa estar na imagem de um líder bonzinho. Gente, isso não é liderança. Mas eu acho que uma questão sobre liderança até me veio agora na cabeça, que na verdade a gente falava, isso usava muito alguns anos atrás, né? Que na verdade você tem que ser líder para você, é liderar a sua própria vida, né? Então você se conhecer, você conseguir se relacionar com as pessoas, você conseguir ser feliz, se satisfazer com as coisas que você tem, entender o que é necessidade, o que não é, né? Trabalhar a inteligência emocional. Então, assim, são todas as coisas que você mexendo em uma, você vai ser líder da sua vida. Né? Você vai ter a responsabilidade, né? E conseguir gerenciar a sua vida. É por isso que é tão Olha. importante trabalhar a liderança. Sim, né? os primeiros treinamentos, assim, acho que de todas as empresas que eu entro, que eu vou fazer desenvolvimento de liderança, nós iniciamos com 2 treinamentos que são essenciais. Que é perfil comportamental, autoconhecimento. Porque quando você conhece a si mesmo, você consegue lidar com o outro. Nossa, mas é profundo. Não é algo balela. Ah, mas eu vou aprender perfil comportamental. Ah, não, gente. Ele é extremamente importante. E tem um outro que a gente chama de autorresponsabilidade. Olha aí. Né? Que são 2 coisas que juntadas você começa a aprimorar, não são iguais, não são, mas aprimorar a inteligência emocional. Por quê? O que é inteligência emocional? Emoção certa, na intensidade certa, pelo tempo suficiente. Então, quando eu alinho tudo isso, quando eu tenho esse alinhamento, eu já consigo ver mudanças na minha liderança. Ah, mas você acabou de falar que não muda ninguém por conta da parte do comportamento, que demora um processo, mas o autoconhecimento, a gente gosta de se autoconhecer. Quem é que vai falar assim, aplica aqui um teste, preenche o teste que eu vou saber um pouco sobre o seu comportamento e você não vai ter curiosidade de saber. E aí você começa a perceber que o teste, opa, peraí,
Eu sou assim mesmo. Calma aí, você não vai ter interesse? Então você começa. Quando você dá esse treinamento, ele é disruptivo. Acho que ele quebra o gelo de todo desenvolvimento. E aí, quando você traz, é muito engraçado, os líderes, eles riam, eles falam assim, lembrei daquela pessoa, sabe aquela pessoa? Então, eles se comunicam, então, eles começam, por quê? Porque não é só entender o perfil, é saber como ele vai se comunicar com ele mesmo, com outras pessoas que ele ama, porque não é somente na empresa. Acaba reverberando em Com em certeza. outras áreas, como ele delega. Então, eu vou saber se eu tenho um projeto para entregar, tem que entregar extremamente bem feito, eu tenho prazo, eu tenho processo, eu preciso de um processo dentro desse projeto, eu sei quem dentro do meu time eu consigo delegar que vai me entregar. E aí, como que você vai falar com aquela pessoa para tirar o melhor dela? Eu acho que é isso. É quando Exato, também tem tudo. você precisa saber como falar com a pessoa, porque cada pessoa você vai falar de um jeito, cada um tem um jeitinho, É não um é? jeitinho. Então, Mas- você saber identificar isso é extremamente importante. Vai ter os mais diretos, vai ter aqueles mais formais, os mais informais. E aí a liderança ela começa a ganhar corpo, porque ela vai conseguir se comunicar, delegar, ela vai conseguir tantos benefícios e até como desenvolver cada um. O que eu vejo hoje nas indústrias de médio porte é o seguinte. Eu vivi os anos 80 em indústria. Eu era jovenzinho, tinha 14 anos, mas eu vivi lá em 86, 87, 88, que eu trabalhava na Philips. Fui aprendiz da Philips. Eu peguei as últimas greves mesmo, certo? Então, eu tenho uma certa história quanto a isso. O que eu vejo é que a gente perdeu muita coisa na indústria. Então, eu vejo a questão da Philips, certo? A Philips era uma multinacional que saiu do Brasil, mas nós tínhamos lá, é claro, era uma outra época, um outro momento. Mas eu tinha lá um DP, eu tinha lá um RH, eu tinha uma assistente social e eu tinha uma psicóloga. Certo? Então, em determinado momento, você conversava com o assistente social. Em determinado momento, você conversava com a psicóloga. Você tinha todo um aparo ao funcionário. E empresa europeia tem muito isso. Empresa americana, não. Né? Mas empresa grande europeia tem muito isso. Hoje você tem um RH formado por uma faculdade X, que é um curso de 2 anos, e eu vou falar por propriedade, porque eu fui a primeira turma da faculdade Anchieta, que depois virou uma grande faculdade aí, que não tinham professores na época. Eu estou falando em 2005, quando começou os cursos de tecnologia. Lá foram formados grandes profissionais, né? A Elza Bispo, que hoje é um monstro na área de DP, ela foi formada aí, mas os alunos davam aula para os professores naquela época. Mas você tem 2 anos de curso para você colocar alguém dentro de uma empresa. Essa pessoa que fez 2 anos, ela não vai ter toda essa capacidade que vocês estão falando. Por isso que eu acho a importância hoje da empresa, eu não tenho condições de ter um DP, eu vou ter que ter, um RH eu vou ter que ter, mas eu não tenho condições de ter uma assistente social, eu não tenho condições de ter uma psicóloga, mas eu tenho condições de ter uma consultoria que vai me dar o suporte de tudo isso. Então, a consultoria, né, que é o profissional PJ, que a gente tanto fala, ele tem que dar o suporte àquilo que era dado nos anos 80 com funcionários CLTs. E eu até acho que essa estrutura hoje que você está mencionando é a ideal. Por quê? Para a gente conseguir trabalhar a liderança, para a gente conseguir fazer um processo seletivo, para a gente conseguir fazer treinamento, desenvolvimento, a gente precisa ter de um ambiente seguro. Um líder, ele não vai ficar à vontade com as pessoas que trabalham lá, com a menina do RH.
entendeu? Não Ele mesmo. precisa de um ambiente seguro para que tenha realmente uma efetividade de desenvolvimento. Eu né? vou falar sobre Então, isso é muito importante do caso mesmo. da assistente social, que tem uma empresa X, que um dia me procurou meio que em off, eu não vou falar o nome da empresa, nem o nome da pessoa, que um funcionário teve um problema dentro da empresa e foram ver que era burnout, e que o problema do burnout não era dentro da empresa, era dentro da casa dele. Uhum. Por isso que eu falei, quando inicia, às vezes entra Exatamente. os Era um problema que ele aspectos. tinha de uma pressão dentro da casa dele. Sim. Que ele tirava, que era uma empresa ótima de trabalhar. Então, às vezes falta. A gente fala de assistência social. Meu, assistente social não é só aquela pessoa que pega o Bolsa Família. Um assistente social é extremamente importante dentro de uma empresa, assim como um psicólogo. Hoje, uma empresa não tem uma condição de ter, mas tenha uma consultoria. Contrate uma consultoria regularmente. Por quê? Porque você vai estar tratando do seu funcionário. E hoje, a gente vê, se a Simone tem empresa, a Tabata trabalha com contratação, a dificuldade que é de você contratar um funcionário. Sim. Então, se você tem um funcionário bom, às vezes você perde por um problema que ele tem em casa. Exatamente. Exatamente. Isso aconteceu recentemente, né? Então, também trabalho numa empresa e a pessoa tinha acabado de ser admitida, tinha passado pelo processo seletivo, ele estava como temporário, então ia ser admitido, foi lá para pedir demissão. E você vê que a pessoa estava, um jovenzinho, extremamente nervoso, né? E assim, dias antes ele estava tudo bem. Então, a gente sabe que isso é um problema externo, não é um problema interno, não era problema da empresa. E aí, ainda mais, eu falei, falta um pouquinho de conversa, porque se ele tivesse conversado com alguém, eu não, nesse momento, naquele papel, eu não poderia ter essa conversa com ele, né? Mas será que seria ideal você pedir demissão? Você está sendo contratado agora? Né? Será que aquela outra empresa que está te chamando, ou será que aquilo que está externo, o que está impactando, né? Então, assim, a gente tem até vontade de fazer essas coisas, mas no momento ali, da forma como estava, eu no papel de RH não poderia fazer isso. Tem momentos né? que não dá para fazer. Então, por isso que é importante a gente ter pessoas externas, que aí você vai estudar melhor aquilo, você vai se especializar naquilo e tem essa conversa neutra. Imparcialidade também, né? Se né? você não quando você tem uma consultoria, a consultoria, ela não sabe o que vem acontecendo. Ela vai fazendo todo o mapeamento, aí ela vai descobrindo, ela vai tendo acesso. E até porque ela não cuida só da sua empresa. Ela cuida de outras empresas. Então, ela tem uma visão muito mais aprofundada Sim. de segmentos. Né? Eu sou consultoria, eu atendo diversos segmentos. Eu tenho um nicho específico, mas atendo diversos segmentos. Por quê? Pessoas são pessoas, ponto. E aí, quando você lida com isso, quando você entra na empresa e que você começa a ver, você vem com imparcialidade, porque eu não tenho problema de falar com o CEO, igual eu falei da cultura, de falar assim, então, prazer, essa é a sua cultura. Exatamente. Como RH, quando eu fui da época do RH, eu tinha muita dificuldade de falar isso. Eu acho que eu nunca falei. Eu Falei que eu tinha que mudar, falava com jeitinho, falava. E eu medo de ser mandada embora Não, na época. eu tenho um exemplo Nunca. claro. Tem E coisa que meninas, a gente está com o não nosso consegue fazer. tempo assim, a conversa mas nosso tempo. Mas eu vou dar um exemplo claro, e isso aconteceu nos anos 2000 ou nos anos 2010, de um consultor muito famoso. Na época ele era CLT, e uma pessoa muito querida que trabalhou comigo numa empresa. Ele trabalhou numa empresa em Ribeirão. E na época os grupos de RH eles faziam muito um dia indoor. A gente saía e tal, e a gente conseguiu com a CVC para fazer um trabalho específico que tinha trabalho com bot, era uma coisa legal, o indoor e tal. E ele gostou tanto que ele contratou com a empresa. E aí, no dia que ele foi fazer com a empresa, ele levou a diretoria. E aí, eu tô fora do ambiente de trabalho, eu tô fora né? E eles foram fazer um passeio de rafting e o diretor dele fez o negócio errado, ele chamou a atenção do diretor ali no momento E no outro dia ele foi mandado embora.
Tem que ter, né, o equilibrar Tem que das ter o coisas. equilibrar das coisas, pra você Tem que ver. ser. Tanto pro diretor, porque ele tinha que saber o momento. Ali não era o momento, né? Não era o momento, então... Era um momento competitivo. Então as tá pessoas, de boa. às vezes, elas têm um certo medo de contratar uma consultoria, e tem muito RH que tem medo de contratar a consultoria, de a consultoria acabar pegando o lugar deles. Sim. Mas isso não sei porque existe esse medo. Que é algo que nós temos que mudar. Sim, porque não faz Sim. sentido nenhum. Até, Muito pelo contrário, a gente está fazendo isso para a auxiliar. Existem muitas consultorias que são idôneas no mercado, que são ali parceiros do RH. Sim, tem que Aliás, ser visto como ela são parceiros do RH. A gente não vai querer tomar o lugar. Que é não. o que a gente tem que falar. Nós somos parceiros, eu não tenho interesse. Exatamente. Eu gosto de estar em empresa, de estar Mesmo porque se você estiver dentro, você não vai mais conseguir fazer esse trabalho. Não, É esse é o meu outro propósito, né? É que nem aquele negócio, cada um na sua É caixinha. outra coisa, cada né? um na sua... E uma coisa que é interessante é que, assim, existem coisas, sim, que a gente pode passar para o RH fazer. Como, por exemplo, uma coisa que eu acho bem interessante, vou falar rapidinho aqui, mas é a questão, por exemplo, de traçar perfil. Muitas vezes a gente vê que quem está escolhendo é a menina do RH, é o RH, né? E aí ela faz um perfil, ou então ela faz uma entrevista baseado nos valores dela. E nem sempre aí a gente tem que achar a pessoa não ideal, a gente tem que achar a pessoa ideal para a vaga. Exatamente. E a vaga para a pessoa, né? Então, assim, às vezes a gente vê que são coisas que não estão sendo ditas, vamos dizer assim. Eu tive um cliente, só entrando nessa questão de recrutamento e seleção, foi muito engraçado. Ele pegou e falou assim, você só vai me mandar isso? Porque ele tá tão acostumado de uma enxurrada de currículo, de uma coisa, tudo. Eu falei, sim, eu te mandei 3 perfis, dentro desses 3 perfis, você vai fazer toda uma análise, tudo, tal. Ele, nossa, depois ele voltou, ele foi analisar os perfis, ele voltou, eu adorei os 3 perfis que você me mandou. Eu falei, exato, porque a nossa consultoria ela é estratégica, não é simplesmente um... Né, vou jogar um monte de candidatos para você. Meninas, eu acho que tá tocando o celular de alguém. Não é o meu. Ai, gente. Nem o meu. O meu tá aqui. O meu tá aqui. Com licença. E é soneca. Pelo menos é o minha soneca. É o meu despertador. Mas faz parte do jogo. Meninas, o que eu vou pedir para vocês, para que nós precisamos finalizar por causa da nossa questão do tempo, eu vou pedir para Simone, e se os nossos gloriosos amigos possam já colocar o logo da Simone, para que ela fale um pouco sobre o NR1, a importância do NR1 e o que as estratégias pode ajudar nessa questão do NR1. Bom, a gente pode estar auxiliando, né, a elas com relação à parte de planejamento estratégico, né, trabalhando a questão de cultura voltado para missão, visão e valores, para traçar metas que são estratégicas, né? Isso é uma coisa que é bem impactante. E também trabalhando a questão de comunicação, né? Como que você comunica a sua marca, o quanto que você comunica com os seus parceiros, com os seus colaboradores. Então, a gente trabalha dessa forma. Então, eu acredito que essa é uma forma da gente colaborar com a NR1. Legal. E, Simone, fale um pouco sobre as suas redes sociais. Bom, a gente está com o Instagram, é um Instagram novo, porque eu e minha parceira Juliana, nós somos amigas e também agora estamos abrindo a nossa consultoria, mas cada um já tem a sua carreira, né? E resolvemos nos unir. Então, essa é um Instagram novo, tá? Então, ainda não tem muitas coisas no Instagram, mas quem quiser pode entrar em contato comigo através dessas redes, né? Então, tem o meu LinkedIn pessoal, o Instagram é da consultoria e esse é o meu número de WhatsApp. Legal. E Tabata, se você puder colocar aí
perfil da nossa gloriosa Tabata, que ela puder falar sobre a NR1 e Bom, falar sobre a sua empresa. Perfeito. Sobre a NR1, eu foco muito da questão do perfil comportamental, porque ele abre portas, ter um DNA organizacional muito bem alinhado e permite eu ter estratégias muito mais aprofundadas, muito mais alinhadas com a visão de futuro da empresa, de mercado e o meu cliente se posicionar da melhor forma possível e ser de fato competitivo. Eu tenho vários casos aqui, cases, que meus clientes estão aí, aumentaram 200%, enfim. Então, na parte, eu trabalho muito com a cultura organizacional também, né? Porque acaba atrelando. Cultura organizacional é igual comportamento. E eu trabalho muito com essa questão comportamental. E não se enganem, com indicadores. Porque o meu negócio é resultado. Legal. Exatamente. Tá? E suas redes sociais? Bom, eu tenho a Lease Desenvolvimento Lease com Corporativo. Lease com I, gente. O pessoal chama de Lise. Eu tenho pavor. Não, é Lease. No português mesmo, Lease. @Lease Desenvolvimento é o meu Instagram, apesar de ser um pouquinho mais velho aí do que o da Simone, eu não posso, eu tenho que começar a postar, de fato, mostrar o que eu faço. O meu WhatsApp está ali, o meu site www.leasedesenvolvimento.com.br e o QR Code que você consegue todos os dados. Bom, a gente já está encerrando. Então, eu quero agradecer. Vamos na parte mais engraçada. Então, e nós não falamos também com relação a desenvolvimento de liderança. Exato, Isso é um trabalho que também a gente faz em conjunto, né? A Em gente co- sempre troca, a fazemos, gente a tem gente troca. ferramentas que a gente troca. Então, Muito isso também é uma das legal, coisas muito importantes. porque o desenvolvimento não é só comportamental, a gente traz estratégias de negócio mesmo, de fato, Exatamente. ferramentas. Então, vamos aplicar. E uma coisa também que eu quero deixar bem claro, que hoje o NR1, ela não é somente RH. Ela faz parte do corpo estratégico da empresa, ou seja, da diretoria, da direção. Precisa se unir, porque é cultural, top-down. Então, se você quer implantar um NR1 de fato estratégico e que vai te gerar resultado, e não somente ser uma norma, pode entrar em contato com a gente, né, Cê? Com certeza. Eu gostaria de agradecer muito as meninas que estão aqui para bater um papo com a gente. Um próximo podcast nosso, nós vamos falar sobre um tema específico com a Camila, que é uma moça que a Grande Tabata Camila Almeida. me apresentou, e eu já estou convidando a Simone, porque é um tema muito interessante, e eu gostaria que a Simone estivesse aqui no meu lugar nesse dia, certo? Eu gostaria que a apresentação fosse da Simone, até pela questão do tema. Gostaria de agradecer bastante o pessoal aí da Dental Plus, que é um parceiro nosso que está patrocinando esse podcast. Agradecer o pessoal da Rede de Gestores, o restante dos nossos patrocinadores, e mandando um abraço aí para todo mundo e falando que nós daremos sequência aos nossos podcasts esse ano. Então, todo mês, pelo menos, nós teremos 2 podcasts, teremos cortes no TikTok, cortes no Instagram, se inventarem alguma outra coisa, estaremos lá. Estaremos na inteligência artificial, Na rede de gestores. na rede de gestores, no WhatsApp, num almoço que nós fechamos, do Observatório no do Observatório do RH, que tanta sempre coisa que estamos a gente vai lá. lembrando. Isto, no almoço que nós fechamos no dia 18 de março, que vai ser aqui em Santo André, num lugar muito especial. Porque a gente vai falar sobre reforma tributária e também a gente vai falar um pouco sobre NR1. Então, esse primeiro semestre, muitas vezes as empresas me ligam e falam: Marcelo, passa o seu planejamento do ano. Não tem como fazer o planejamento do ano porque as coisas vão acontecendo. Então, eu acho que esse primeiro semestre a gente tem que tratar com liderança, a gente tem que tratar a parte tributária, que é importante, e a gente tem que falar bastante sobre o NR1. Nem que a gente tenha o podcast e a gente mantenha algumas lives no Instagram, mas a gente tem que ir batendo um papo sobre isso, porque hoje é mais fácil a gente fazer dessa maneira do que a gente pegar um pessoal, deslocar para ir em um determinado lugar
para a gente ir lá e falar meia hora, 40 minutos de palestra. É bom a gente se encontrar, é bom a gente bater papo, mas vamos fazer isso da forma como a rede de gestores gosta de fazer. Sentando, trocando ideia, batendo papo e contando piada e dando risada, né? A parte mais profissional, o detalhe da empresa, a gente vai fazer isso gravado e deixando gravado para você. Você que não pôde ir no evento, você pode assistir depois, quando você estiver fazendo a sua academia, a hora que você estiver em casa fazendo sua faxina, você coloca na TV, você coloca em algum lugar no seu fone e você vai ouvindo o recado que a gente tem que dar para vocês. Inclusive, vocês podem também fazer perguntas, Exatamente. né? Sugerir alguns temas que vocês querem que a gente aprofunda um pouquinho mais, né? Então, entre também em contato pelas redes sociais para nos trazer esses temas que vocês têm interesse. Isso, que é muito democrático. Somos muito democráticos. E a nossa ideia é a gente ir conversando sempre. Pessoal, muito obrigado, meninas. Muito obrigado aos nossos ouvintes. Obrigada, e vamos encerrando por aí, que o nosso tempo já se esgotou. Obrigado mesmo. Até o mês que vem. Um abraço. Obrigada, um abraço. Obrigada, meninos.